Foi com sufoco, é verdade, mas o Inter está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Quero falar neste conteúdo sobre tudo, que aconteceu aqui no Beira-Rio na vitória colorada do Inter contra o Bahia por 2-1. Quero falar também, gente, sobre os reforços que devem chegar ao Colorado na próxima fase da Libertadores. E o presidente Alessandro Barcelos dispara contra a imprensa, cobrando algumas coisas que foram ditas na última semana. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, fala aqui do Beira-Rio, onde o Colorado acabou vencendo, o Bahia por 2-1, está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Tem que destacar, afinal o Inter é o representante gaúcho na Copa Libertadores e na Copa do Brasil também. Na Copa do Brasil também é. E no Campeonato Brasileiro a gente tem 2 jogos aí, para ter a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no domingo e contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, antes da parada para o Super Mundial de Clubes. Então assim, vamos por partes, vamos analisar essa vitória colorada e obviamente trazer tudo que rolou aqui nos bastidores. O Roger falou, o presidente Alessandro Barcelos também, então vamos repercutir tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, licenciamento IPVA, multa, tudo de forma 100% online. Então olha só, baixa agora o aplicativo da Zapay, que está disponível aqui na descrição do vídeo, e usa o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então é rápido, é fácil, é com a Zapay, meus parceiros aqui dentro do canal. Turma, vamos falar o seguinte, o Colorado gosta da emoção, e o próprio Roger Machado destacou isso na sua entrevista coletiva. Afinal, ele trouxe um número interessante. Todas as vezes que o Inter saiu ganhando sob seu comando, isso inclui os jogos do ano passado, o Inter ganhou os jogos. Então assim, qual é o grande problema desta temporada? É o Inter sair perdendo praticamente todos os últimos jogos. A gente pegar aí o jogo contra a equipe do Sport, saiu perdendo. O jogo contra o Corinthians saiu perdendo. Contra o Botafogo saiu perdendo. Contra o Juventude saiu perdendo. Então, poxa vida, o Inter está passando por um sufoco que é meio desnecessário. Apesar de achar que o gol marcado pelo Bahia hoje, o gol do Jean Lucas, foi um gol extremamente injusto. Afinal, o Inter fez um bom primeiro tempo, o Roger mudou a formação para um esquema com 2 volantes, com o Bruno Henrique e o Fernando, o Thiago Maia indo para o banco de reservas, uma oportunidade para o Gustavo Prado, que fez muito por merecer essa titularidade, vamos ser sinceros, é um jogador que foi muito bem contra o Sport, fez o gol do empate, teve outras situações que ele entrou bem no jogo, acabou modificando a história da partida. E cara, hoje vinha fazendo um bom jogo, um cara que arrisca bastante pro gol, finaliza bastante, então gosto muito dessa característica do Gustavo Prado. E o primeiro tempo mostrou isso, que se tivesse ter um vencedor, teria de ser o Inter, pela chance que criou, pelo volume de jogo. O Bahia teve uma chance, que foi num contra-ataque, depois de um escanteio do Inter, que o Jean Lucas chuta para fora. Vem o segundo tempo, o Roger coloca o Vitinho no lugar do Prado e, cara, acontece um crime, um gol de uma cobrança de lateral, onde é mérito, obviamente, dos jogadores do Bahia, em especial, o Jean Lucas, que infiltrou 2 vezes dentro da área e estava ali, de novo na área pequena para fazer o gol. E, cara, como é doído tomar esses gols do Jean Lucas, porque esse cara era para estar aqui. O Inter fez todo o esforço para contratar esse jogador, acabou não dando certo, as negociações, por tudo que envolveu aí, a ida dele para o Bahia, para o Grupo City. E o lado positivo, que tem que se exaltar de tudo isso é a força de reação do Inter. Que o Inter faz um gol 50 segundos depois da saída de bola do Bahia. É uma jogada que passou pelo Alan Patrick. Teve o pivô do Bruno Henrique, muito criticado, deu assistência para o gol do Vitinho, que confirmou, obviamente, o empate do Inter. E naquele momento, o empate já era suficiente para classificar, para a próxima fase da Libertadores, inclusive como líder do grupo. Então, porque o Nacional acabou batendo o Atlético Nacional lá no Uruguai, ficou por um gol, de entrar na Copa Sul-Americana, o Nacional terminou como lanterna do grupo F da Libertadores e depois, óbvio, foi coroada a atuação de Rafael Borré, que foi o melhor jogador em campo, não só pelo gol de cabeça que fez, mas pela entrega durante o jogo, pela disputa, brigou muito, dividiu, trombou, deu assistências, então foi um cara que é aquilo que a gente fala, muito a gente tem esse debate sobre Valência e Borré, em especial nas últimas semanas quando o Ricardo Matias teve seu protagonismo, marcou seus gols aí contra o Maracanã, contra o Maracanã não, contra o Mirassol e contra o Nacional lá em Montevidéu. O Borré foi contratado para fazer esse tipo de gol. O gol que coloca o Inter na próxima fase da Libertadores, um gol que elimina o Bahia, um gol que coloca o Inter como melhor campanha
do Grupo F, né, como primeiro colocado, inclusive à frente de outros times, né, que poderiam ultrapassar o Internacional, né, como melhores primeiros ali, daqui a pouco pegar numas quartas de final um duelo onde o Inter teria de decidir fora, então esse gol do Borré foi fundamental para o Inter ganhar o jogo, obviamente, e também, né, estar melhor colocado aí nas próximas fases da Copa Libertadores da América. Então, grande jogo, grande vitória, né, saudar mais de 30 mil colorados que estiveram aqui, uma chuva torrencial, ainda está chovendo aqui na hora que eu estou gravando, e bom, né, o Inter cumpriu o seu papel, classificou na Libertadores, classificou na Copa do Brasil e agora, né, tem um compromisso dentro do Campeonato Brasileiro para o Colorado avançar dentro da competição nacional também, né, tirar os riscos de rebaixamento e de Z4. Quero falar também, gente, sobre o Bernabé, né? Afinal, o Bernabé foi uma notícia preocupante, né? Ele saiu no segundo tempo, deu lugar ao Ramon, alegando uma questão muscular. O Roger deu a entender na coletiva, né, que óbvio ele vai fazer exames nesta quinta-feira, mas não parece ser coisa pouca, né? O lado positivo é que vai parar, mas possivelmente o Bernabé não vai jogar contra o Fluminense no domingo, não vai jogar contra o Galo no dia 12, e aí vai voltar também só depois da parada, junto do Rocher, do Mercado, do Valência, do Carboneiro, né, da galera que tá fora. E vamos lá, é outro time. Hoje Vitinho entrou, tava no DM, fez o gol. Borré entrou, tava no DM, fez o gol. Então mostra, né, que o Inter tem alternativas também dentro de casa para resolver alguns problemas. Então o Bernabé é outro, né, que vai entrar nessa lista. O Ramon, na minha concepção, fez um jogo bem honesto, né, um jogo de raça, claro, né, que ele entrou já com 2-1, e aí isso também é um facilitador, mas, né, defensivamente, quando foi exigido, foi muito bem o lateral esquerdo, Ramon. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Alessandro Barcelos. Afinal, ele esteve aqui na zona mista do estádio Beira-Rio e quando se esperava uma entrevista, né, para repercutir, obviamente, a classificação do Inter, ele estava pá, ele estava pistola, né, estava na bronca, com algumas questões, né, envolvendo o noticiário do Inter, falou sobre as lesões musculares, que é um tema que se cobra muito, né, afinal o Inter chegou hoje à sua 11ª ou 12ª lesão muscular na temporada. E ele fez um levantamento, né, de que o Inter está bem acima da média em relação aos demais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Trouxe, né, as lesões do Grêmio, por exemplo, que tem 20 lesões musculares, o Santos, né, com um número bem alto, o Vitória também. Então, né, estava meio, né, irritado com alguns levantamentos que foram feitos durante a semana e também, né, falou bastante sobre a questão envolvendo o próprio VAR, né, que também foi muito debatido aí por uma matéria recente, né, do Globoesporte.com, que coloca o Inter, né, como clube que menos decisões favoráveis teve do VAR. Então estava irritado o presidente, que obviamente, né, valorizou a classificação, mas, né, tinha algumas coisinhas que ele estava engasgado e que acabou, né, colocando pra gente na questão envolvendo o pós-jogo, né? Então vejo que o Internacional, né, vai ter um outro momento agora dentro do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, mas ele chegou a citar, né? Pô, saiu uma notícia que o Valência estava indo, né, para o Equador, para se juntar à seleção, e na verdade, né, o Valência estava até aqui no estádio de Beira-Rio, então tudo isso estava incomodando o presidente de alguma forma, e ele externou após a classificação, obviamente tirando um peso das costas, com o Inter avançando para a próxima fase, garantindo, né, 3 competições no segundo semestre de 2025. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui neste canal é em nome de KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Cravamos, né, o resultado do Internacional e, cara, me estrupiei no Nacional, né? Achei que ia dar empate entre os nacionais, o Nacional ganhou, mas paciência, né? Perdi minha bet, mas o Colorado acabou terminando em primeiro lugar do Grupo F da Libertadores, que é o que importa. Quero ter um comentário sobre o jogo, sobre o que você achou e, claro, né, para o futuro do nosso Colorado. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!